de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, começando aqui as entrevistas da semana, recebendo ele, que foi nomeado e empossado ontem diretor executivo do SAI de Marechal Cândido Rondon, Anderson Love. Anderson, uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez, nova gestão e você continua no governo. Bom dia, Ana, uma satisfação muito grande nós podermos ter essa oportunidade, né, de batermos um papo gostoso aí para falarmos das ações do nosso SAAI, né, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon. E tudo que se passou nesse período aí, a gente está à disposição para levar aos ouvintes do Presente e o Presente Digital essas informações. Lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Anderson, muda governo, é um governo de continuidade de certa maneira, porque é o mesmo grupo que se mantém no poder, contudo é uma nova gestão. Você esperava ser nomeado pelo Bax e pelo Sauer? Exatamente, eu tive uma conversa com o prefeito Bax, acho que alguns dias depois da eleição, né? E aí coloquei para ele a situação do SAAI especificamente, antes da transição, né? Levei a ele o conhecimento de todas as ações que a gente estava fazendo, e aí levei a minha situação pessoal, né? De colocação de qual era a minha intenção para a continuidade desses projetos, haja visto que vários servidores efetivos do SAAI me procuraram perguntando dessa situação. E logicamente você procura o convite, mas você também tem que aceitar o convite. Então já havia antecipado a ele essa colocação. Aí na época ele mencionou que haveria as transições e tal, que a gente conversaria, né? Entendi que houve um processo um pouquinho mais demorado do que o normal, né? Do que eu imaginava, mas como a gente tem conhecimento, existem algumas prioridades que o gestor na sua cabeça coloca, a gente tem que respeitar isso, e logicamente que eu imaginei que seria um pouco antes a formalização disso tudo, né? Mas assim, bem tranquilamente, no momento que nós fomos chamados para ter essa conversa, a gente teve com o Bax e com o Sauer, né? De aquilo que a gente já havia colocado a eles, aí uma conversa rápida, então eles optaram por fazer esse convite, eu optei por aceitar. E agora estamos já à frente do SAI para colocar em prática os planos que nós fizemos no ano de 2024. E é um ano determinante, né, nesses 58 anos de história do SAI, onde vai ser um ano histórico para que a gente possa colocar o SAI agora com esses investimentos previstos em outro, vamos dizer assim, um outro patamar de abastecimento, né, que todos esses investimentos no momento que nós estaremos falando quanto ao abastecimento de água no nosso município. Anderson, você até comentou agora, esse prazo, essa certa demora no anúncio criou uma grande expectativa. A gente ouvia falar, será que o LOF continua, não continua? Mas ao mesmo tempo tinha muitas pessoas torcendo para você ficar. Né? O pessoal sempre comenta, o LOF, ele às vezes é chato, ele é isso, mas ele cobra, ele é exigente, mas ele é bom. De certa maneira, isso teve um peso, penso eu, bastante grande para a sua permanência nesse cargo. Com certeza, eu também tenho a mesma leitura, né? Eu sou logicamente sou uma pessoa técnica, né? Voltado à gestão mesmo. Eu me sinto confortável, né? nessa situação, por adquirir ao longo do tempo situações de tomada de decisão, de planejamento estratégico e assim por diante. E logicamente, às vezes, não é comum isto, né? Nas pessoas e nos relacionamentos, inclusive na gestão pública. Mas também todo esse meu caminhar na gestão pública, que se passaram 8 anos, vai fazendo com que a gente também vai adquirindo algumas outras habilidades, né? E às vezes eu sempre atuei no sentido de falar a verdade, no sentido de ser mais prático, mais rápido, mais ousado, às vezes em alguma coisa. E às vezes eu entendo, né, as pessoas do outro lado da moeda às vezes têm um pouco de dificuldade, um pouco de receio nesse sentido. Mas também entendo que a gente conseguiu com estas habilidades, com esse sistema, fazer com que também as pessoas também conseguissem enxergar isso e evoluir nesse processo também. Então a gente conseguiu dar uma celeridade muito grande na autarquia, porque
fez com que essa agilidade, né, pudesse levar ao estado que nós estamos hoje, porque a gente participou do processo de captação de recursos, que não é uma coisa fácil. Então, você 58 anos de SAI, a gente nunca teve um investimento nessa ordem, né? Então, você vai com o gestor, tem que convencer ele, aí você tem todo um processo burocrático e administrativo para você vencer, você precisa ter relacionamento com essas pessoas, aí você precisa avançar. Então, esse avanço foi para nós bem determinante no ano de 2024, porque foram várias ações ao mesmo tempo. Você tem que fazer o teu dever de casa, que é a prestação de serviço, e é a todo momento, e ao mesmo tempo você precisa projetar novas ações, um novo ciclo de investimentos que vão te levar a uma nova situação mais confortável. Então, assim, foi um ano bem conturbado, sim. Nós tivemos problema com os servidores, afastamento de saúde, de licença. Realizamos o concurso para poder agora, no ano de 2025, ter um pouco mais de conforto no sentido de escalas de trabalho, de poder fazer com mais qualidade, num tempo mais rápido também algumas ações. Então, isso causou uma série de situações positivas para muitos e, de repente, negativa para um outro lado, no sentido de, poderia ser um outro e assim por diante. Mas eu entendi isso fazendo parte do processo. Como você falou, fiquei muito feliz porque recebi muitas mensagens de pessoas que acompanham e conhecem e você vê que é um sentimento do coração das pessoas. Vi que realmente também Deus colocou, deixou muito claro para mim também que Ele está no controle, na direção de todas as coisas, porque a gente entendeu esse processo e você tem que ter maturidade para entender quais são as vontades, né? A vontade de Deus prevaleceu, então ele ficou claro para mim que Ele também tinha esse propósito para que eu tivesse então à frente do SAI mais um tempo aí para poder realmente consolidar todos esses planos. E agradeci de coração também, né, o prefeito Bax, o vice Sauer, que também confiaram em mim, porque com certeza eles escutaram coisas positivas e escutaram coisas negativas. E nesse inteirinho aí resolveram para que pudesse dar a oportunidade de a gente avançar nesse sentido. Então fiquei bem feliz mesmo e estou bem, vamos dizer assim, tranquilo e sereno, mas com uma responsabilidade grande de levar essa condução do SAI por mais um período aí que a gente consiga consolidar todos esses nossos investimentos. Considerando que há projetos grandes e importantes, obviamente que teremos a continuidade dos trabalhos que envolvem esses projetos, mas o que a gente pode esperar de diferente se é que muda alguma coisa da gestão anterior para essa em relação ao SAI? Mudar sempre muda alguma coisa, porque como é uma prestação de serviços, você não tem a tranquilidade, vamos dizer assim, que tu vai começar um dia de um jeito e vai terminar daquele mesmo jeito, né? Pode surgir situações a cada momento, né? Então você trabalha com pessoas e processos durante o seu dia a dia, né? E nesse percurso temos algumas pessoas que continuam naquela mesma função, tem novas pessoas que têm outro perfil, então você tem que conduzir desta forma, né? Eu sou muito... desde pequenininho eu trabalhei em McDonald's em 1995, eu tinha 21 anos de idade, então 21 anos de idade eu fui gerente do McDonald's e lá eu aprendi muito sobre essas questões, né? De pessoas e processos, porque lá tudo é escrito, tudo é um processo. Então eu também tive que me adaptar a uma autarquia que tem 58 anos de história, mas que às vezes não tem um processo bem definido. Então eu sou muito disso, de escrever, desenhar, então vai ser assim, vamos colocar no papel para que as pessoas entendam esse processo e eu consigo transmitir ele à minha equipe e aos usuários, né? Para que a gente tenha um padrão. Então a gente atua todo dia no melhoramento e no aperfeiçoamento deste processo. Construindo padrões, trabalhando com as pessoas, conduzindo processos, fazendo alguma reestruturação, trazendo agora, né, com mais qualidade, um olho mais clínico, porque nós temos um concurso homologado, vigente, coisa que nós não tínhamos antes. Então, para tudo isso, anteriormente há sim um desgaste, porque quando eu cheguei, tinha muita coisa que eu precisava tratar ao mesmo tempo. Eu assumi 1º de setembro de 2024.
Então agora eu tenho um pouco mais de tempo, mais com tranquilidade, com mais tempo de qualidade, para que a gente possa ser mais assertivo. Mas o nosso dia a dia pode, a qualquer momento, surgir novas situações que a gente tem que se adaptar. E eu acredito que eu, com 50 anos de idade, consigo ter ainda essa rapidez, né, de poder se adaptar rápido e tomar decisão rápida. Só que agora eu com essa mais experiência, eu percebo que às vezes, aqui eu não preciso ser tão rápido na tomada de decisão. Vamos pensar um pouco melhor, vamos conversar um pouquinho melhor com as pessoas e vamos avançar, né, desta forma e nesse sentido, sempre conduzindo com as pessoas formadoras de opinião, entendendo o que elas pensam, se dá para ser dessa forma, para que a gente consiga, então, executar da melhor maneira possível. Anderson, na solenidade ontem de nomeação e posse, que você estava participando, eu não lembro agora se foi o vice-prefeito Sauer ou se foi o Bax, eu acredito que foi o Sauer. Ele enalteceu as nomeações ali no momento e falou, né, que você teria o papel mais desafiador, você teria a missão mais desafiadora, eu diria assim. Quais seriam hoje os principais desafios do SAI? Na verdade, assim, como eu te falei, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, na prefeitura, você é secretário de uma pasta, secretário de saúde, não é fácil, né? Porque você tem todas as ações do teu dia a dia lá. Secretário de infraestrutura, tu lida com maquinário. Secretário de agricultura da mesma forma. Você está atendendo a população. Eu vi que o prefeito Bax está muito preocupado com esses serviços prestados à população. E o SAI é isso, né? Nós temos em torno de 24 mil usuários que usufruem diariamente daquele produto, da água ali chegando lá, e todo mundo precisa, né? E acho que alguém também falou que a gente acaba dando valor quando a gente não tem, né? E é uma coisa comum isso, bem comum isso, né? Então, no sentido de que dessa responsabilidade, para você fazer essa engrenagem funcionar e consolidar esses investimentos, que lá na frente vai nos dar uma tranquilidade maior, porque hoje a gente está muito no limite, muito na linha, fazendo de tudo com os nossos colaboradores, que têm muita experiência, muita bagagem, mas a água não é uma coisa que tu vai lá e fabrica, vou investir lá e tal, vou fabricar água, né? Ela não é um processo industrial. Sim. Então, de repente, nesse sentido que pode ter vindo esta fala, né? Então, a gente tem que avançar bastante nessas coisas para que a gente tenha uma tranquilidade maior lá na frente com esse bem, né, que Deus nos deu e que todo mundo precisa diariamente. Então, tem formas de que a gente possa evoluir nisso. Hoje não tem como eu pegar essa xícara de dizer que eu vou tirar daqui e colocar ali hoje, nesse momento, ou hoje, ou daqui uma semana. É um processo, vamos dizer, longo, porque a gente pensa que todo esse ciclo aí pode demorar mais um ano, né? O que eu quero é que a gente tenha todo esse investimento consolidado antes do próximo verão, para que a gente tenha, então, daí essa calmaria, vamos dizer, ficar um pouco mais tranquilo quanto a essa situação. Porque, eu vou te falar, Ana, eu passei por vários trabalhos na gestão privada, muito desafiador. Também trabalhei como gerente do Mufato, que é uma rede hoje a sexta maior do Brasil, onde a gente era muito cobrado, com muitas tarefas. Trabalhei na gestão pública, como foi falado ontem, lá fui diretor da Proen, secretário de administração, secretário de gestão de governo, e assumi o SAI. Então, o SAI é totalmente diferente, porque às vezes você está lá de noite preocupado, vai ter que fazer uma manobra, não vai ter, fulano de tal, como é que está aí a projeção, tá entrando quanto de água, está saindo quanto, a pressão como é que está, deu alguma manutenção, não deu, o distrito ficou sem, vereador te ligando, o prefeito querendo saber, quer dizer, a dinâmica é muito grande, por isso que eu falava, né, e fiquei bem tranquilo quanto a isso, porque você tem que ser uma pessoa dinâmica e antenada para você tocar esse negócio. Eu sou determinante como diretor executivo? Não, porque eu dependo de toda a minha equipe, como tudo funciona, mas você tem que dar as diretrizes. Todo gestor tem que conduzir sua equipe com as suas diretrizes, porque na hora do pega para capar, chega lá, Anderson, e agora, o que vamos fazer? Você tem que decidir. Então, você precisa estar muito certo daquilo que está acontecendo para você conduzir da melhor maneira possível. Anderson, falando um pouquinho de números, qual que é o contexto atual da água em Marechal? Como é que está a questão da produção e consumo? Eu arredondo sempre os números, né? Porque
A gente produz aí 13 milhões e 400, 14 milhões e pouquinho, chega a dar, vamos dizer, quando tiver tudo muito bem, a coisa foi perfeita, vamos dizer, eu arredondo para 15 milhões de litros de água, né? E aí, com o uso das indústrias, com o uso do comércio, com o uso das residências, o uso global de todos os que são os nossos clientes, todos que são os nossos usuários, é o que a gente precisa hoje. Mas, como eu te falei, para que a gente consiga abastecer todo mundo com essa eficiência, tudo tem que dar certo. E, às vezes, por um problema de manutenção da rede, que é uma rede antiga, né? O site tem 58 anos, como já falei. As questões das intempéries da natureza. Às vezes, uma situação de investimento que você precisa ter naquele momento e não consegue ter. A pessoa, o processo, às vezes não funcionou. O cara ficou doente, não conseguiu tratar daquela situação. Então, tudo eu analiso como sendo um cenário perfeito. No cenário perfeito, a gente consegue produzir 15 milhões de litros de água e nesse cenário a gente consegue colocar água para que todo mundo não tenha no seu percentual maior, vamos dizer, não de repente de 100%, mas 99%, 98% e assim por diante, naquilo que a gente entende ser a melhor nota, a gente consegue levar água para todo mundo. A gente precisa fazer nesse momento alguma restrição, por exemplo, as indústrias, né? A gente faz lá uma restrição devido aos dias, aos horários, em comum acordo com eles, mas eles também têm forma de... Eles têm reservação grande, eles têm postos que eles vão buscar água, eles têm caminhão que podem buscar, mas é um fator que a gente não quer. A gente quer colocar água lá, vender água para que eles não precisem fazer isso também. Então, tudo isso que nós estamos projetando de fazer, de investimento, vai fazer com que tudo isso seja atendido. Te dizer e te afirmar, não vai faltar água em Marechal Cândido Rondon, eu não posso ser desequilibrado e falar isso, porque existe sempre as intempéries na natureza. Eu não controlo a energia elétrica, quem controla é a Copel. Então, deu um vento lá, e aí caiu a energia elétrica, eu dependo da Copel ir lá resolver o problema para voltar a minha operação e eu conseguir colocar água de novo na rede. Tudo acontecendo normalmente, eu consigo atender a população de maneira efetiva, eficiente e que todo mundo saia satisfeito. Mas, que nem eu te falei, às vezes isso acontece e às vezes não acontece. Anderson, aproveitando agora para você explicar um pouquinho mais sobre esse projeto que começou ali com um investimento, previsão de 18 milhões, se não me engano, aí tem mais 11 milhões, mais 3 milhões. Gostaria que você falasse um pouquinho, porque a partir de todo esse investimento, dessas obras, dessa nova estação que vocês estão projetando, vai posicionar Marechal a um novo patamar quando a gente fala de água. Sim. Eu vou começar falando assim, a água é um bem, né? É um que Deus fez e que está em algum lugar, então eu preciso extraí-la. Qual que é a maneira mais fácil de conseguir água? Através de poços, certo? Hoje não é o SAI que controla. Por exemplo, você é um empresário, você quer lá cavar um poço, você contrata uma empresa, ele vai lá fazer com que essa água seja adquirida do manancial. Então o SAI tem vários poços perfurados que produzem água. Eles têm lá a chamada vazão. Então ela tem lá 60 de vazão, 40 de vazão, 18, 15 e assim por diante, cada poço. Tudo isso somado vai chegar no número que eu te falei. Hoje eu poderia sair furando, e é o que o SAI vem fazendo, vou furar mais poços. O que tem acontecido? Com todos os problemas climáticos que nós temos aqui em Marechal Cândido Rondon, que o estado do Paraná tem, que o Brasil tem e que o mundo tem, a gente não consegue com mais eficácia buscar essa água como era antigamente. Antes eu perfurava um poço, tinha certeza lá que ele ia dar uma vazão extraordinária de água. Hoje não acontece mais assim, porque com a seca eu não consigo mais ter esta vazão. Então, qual que é a grande saída para Marechal Cândido Rondon, para o estado do Paraná ou para o Brasil, para qualquer lugar? É o tratamento de água, que é o que a gente faz, então, ali no Guarani, onde a gente tem uma pequena estação de tratamento, que ela tem um volume lá de adução de 30 litros por segundo. Então, eu pego essa água, eu faço todo o tratamento, todo o processo dela, trato ela, vejo se ela está em
em ordem, em dia, para eu colocar ela na rede de abastecimento para chegar na sua casa, para os padrões de qualidade exigidos. E eu somo com toda a água que eu já tenho dos poços, com toda a água que eu tenho das captações superficiais, e esse volume todo é colocado no abastecimento ou na reservação. Por que da reservação? Para que quando acontece algum, por exemplo, alguma intempérie, alguma situação de manutenção, é como você ter a tua caixa de água na sua casa. Então eu fiquei sem água de abastecimento na rua, eu tenho minha caixa, então eu nem sei que se às vezes eu fiquei sem, mas a água está vindo da caixa, eu fico com água lá. Então eu hoje não consigo ter o reservatório como uma saída, ele já faz parte do ciclo, porque ele nem chega lá, ele já está saindo, então ele só funciona como um abastecimento normal. Então o nosso investimento então está sendo nos reservatórios, são 2 de 1 milhão de litros mais um de 500 mil litros. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, aquele grande lá no Parque de Exposições é de 4 milhões de litros. Então, mais 2 milhões de litros eu estou colocando só nesse investimento, 2 milhões e meio de litros. A estação de tratamento que eu te falei, que é a compacta, que está ali no Guarani, é de 30 litros por segundo. A que nós estaremos construindo muito mais completa, com muita mais capacidade, ela estará sendo construída 2,8 km para frente, indo para Margarida, e ela terá a capacidade de extrair 150 litros por segundo, que é a outorga que nós temos com o órgão fiscalizador e nos permitiu para que a gente pudesse captar daquele leito de rio este volume. Então, se você fizer uma conta, pegar a sua calculadora lá, colocar 150 litros por segundo, vezes 60, vezes 60 de novo, e vezes o número de horas por dia que vai ser trabalhado. Hoje nós temos 4 turnos funcionando, revezam, né, 12 horas por dia, então ela capta direto esse volume, que é a outorga que eu tenho de 30 litros por segundo. Eu tenho lá, o número que eu coloquei aproximado, de mais 50% do volume que eu te coloquei, a minha capacidade. Seria de 15 milhões, então tu vai dizer, Anderson, então tu vai ter 22 milhões e meio. Não é bem assim, que daí eu tenho a conta. Eu não vou poder trabalhar com a minha estação de tratamento que eu tenho hoje, a minha equipe vai ser deslocado para aquela, e aí lá sim eu tenho uma capacidade maior, mas eu já tenho que descontar o que eu já tinha. Então a gente não tem a necessidade de todo esse volume agora, mas vai me dar a tranquilidade de produzir mais, que é o que realmente precisa. Então aí vem uma nova gestão, se tudo vai dar certo, eu vou conseguir realmente captar esse volume maior, eu tenho necessidade de captar. Por isso que a gente pensou então, ou vou ter 3 módulos de 50 litros por segundo, ou vou ter 2 módulos de 75 litros por segundo. Então a gente colocou isso no processo licitatório, a empresa vai apresentar para nós o projeto, nós com a nossa equipe de engenharia e toda a nossa equipe técnica vamos analisar, vamos dar o start, vamos trabalhar com 2 de 75 litros por segundo, então eu consigo trabalhar num momento naquela linha. Se às vezes eu preciso fazer uma manutenção, então eu paro aquela para não parar o sistema inteiro, eu já tenho a outra disponível e eu vou trabalhar com uma qualidade melhor. Então, se eu consigo andar com um carro 1.0, beleza, eu abasteço ele e vou. Só que na hora que eu preciso podar, eu aperto o acelerador, ele não vai me dar aquela eficiência igual um carro 2.0, igual um carro 3.0, um carro de velocidade e assim por diante. Então, nós, como gestores e equipe técnica, nós vamos ver o equilíbrio de todas as ações para que a gente, então, consiga levar isso para a população. Aí eu tenho a rede de abastecimento, como essa água chega na minha casa, né? Às vezes tu chegou lá, comprou uma casa nova, você colocou lá o hidrômetro, você vai lá pedir pro SAI, liga a água para mim, eu vou lá ligar. Então eu também tenho que chegar com essa água nesses locais. Então tem mais uma licitação, que a gente chama de adução, que são esses tubos de 300 milímetros, que vão pegar essa água saindo da estação de tratamento, vão levar para um novo sistema de abastecimento naquela rede de usuários, um sistema de pressurização, que a água vai chegar com mais velocidade e mais na sua medida certa até aquele ponto. Vai chegar também a abastecer com mais qualidade esses reservatórios. Eu consigo trabalhar e deixar eles todo dia cheio, para que se no outro dia eu consigo ter, eu tenho uma intempérie, alguma situação nesse dia,
nesse sentido. Então, eu tenho aí metade, vamos dizer, do consumo de água todos nos reservatórios. Então, dificilmente vai acontecer de, por exemplo, acabou a água de um dia inteiro. Uma coisa muito fora. Acontece coisas pontuais, 2 horas, 3 horas, vamos dizer, 6 horas, né? Então, eu tenho lá a reservação para garantir o abastecimento. Então, estes investimentos no reservatório, na nova estação de tratamento e nessa adução, vai fazer com que eu tenha mais na mão o controle e a produção de água no abastecimento de Marechal Cândido Rondon. Anderson, a gente teve uma situação, até o pessoal comentou bastante, que foi em dezembro, agora recente, tivemos uma chuvarada, foi, né, bastante intensa e tudo mais, e não, a gente acabou tendo situações de problema, de falta de água, porque não estava conseguindo captar. Você consegue explicar melhor para a gente como é que foi isso? Eu sei que muitas pessoas ficaram se questionando, tá, mas se chove... Não, se não chove... É ruim. É ruim. Se chove também. Então, assim... É que o volume de chuva que teve no tempo fez com que, por exemplo, um rio, né? Se você tem ali, vamos dizer que seja uma valeta, né? Pensar que é uma pequena valeta. Então, se a água está bem certinha, andando lá numa calmaria danada, ela fica limpinha. Se você vem com volume de água forte naquela valeta, então ele vai lavar, a água vai lavar tudo, vai levar tudo que tem na frente. E ela não fica uma água de qualidade que eu possa fazer o tratamento dela, numa primeira situação. Com esse fator climático, ocorre uma série de quedas de energia. Se você entrar no site da Copel, eles vão dizer, em determinada cidade, tantos mil pontos ficaram sem energia. Os nossos poços, além de também ter o problema dessa enxurrada, também alguns ficam sem energia. Até a Copel ir lá e reparar essa situação, então eu tenho esse problema de produção. Então, naquele final de semana, era de um sábado para domingo, na minha produção que eu falei no início da nossa entrevista de 15 milhões de litros, eu não consegui nem a metade. Então, 7 milhões de litros a menos faz com que esse tanto de pessoas fiquem sem água. Por que mais, vamos dizer, seria um caos, né? Que nem é o caos, vamos dizer que teria metade da população sem água. Por quê? Porque daí todos eles, até ficar sem, têm a sua caixa d'água, que é extremamente importante. Só que você calcula lá, por exemplo, para um dia, né, que você tem água. Então, como ficou um período grande até que todo o sistema estivesse funcionando, começou no sábado, aí no domingo, até você resolver, aí até o ciclo da água chegar no seu final, aconteceu lá de 18 horas, 24 horas, 36 horas, em alguns locais vão dizer 48 horas. O cara não tem reservação para todo esse tempo. Então, essas pessoas tiveram a dificuldade de ficar sem água por esse período. Mas são coisas esporádicas, pontuais, né? Pontuais, não é pontual. nada que... Como é que a gente depende da natureza e muitas vezes essas intempéries acabam influenciando, né? Positivamente de alguma forma e negativamente de outra. Então, o que é bom? Que daí, com o passar do tempo, toda essa água ela vai entrando na superfície, né? Faz com que aquele período fique fresco por mais tempo, você não consome tanta água. E daí, logicamente, os manancial, né? Aí estudo de pessoas técnicas, que não sou eu a pessoa certa, e mesmo aqueles que têm o conhecimento nunca vão poder afirmar e não conseguem afirmar, quanto tempo que no lençol, né, consegue absorver essa água para que eu tenha um ganho na captação superficial dela, né? Falam em 6 meses, né? Então, para você ter uma ideia, aquela água ajudou para aquele momento, no sentido da temperatura, mas não que ajudou para mim na captação superficial. Sim. Então, é uma questão bem complexa. É igual você dizer assim, por que uma fatia de terra lá de 10 alqueires colheu 100 sacas de soja por alqueire e um do lado lá, próximo, colheu 120, 130, né? De repente um pegou chuva, não pegou chuva, no momento, na primeira chuva ele pegou, na segunda não, plantou mais cedo, plantou mais tarde, né? Que é uma coisa fácil que os agricultores dominam bastante, e mesmo dominando eles têm que tomar decisão. Às vezes tomam decisão certa e às vezes errada porque não consegue entender todo o processo e não consegue prever como é que as coisas vão funcionar. Mais ou menos nós somos da mesma forma, nós temos que às vezes prever algumas coisas, tentar falar, né? Muitas pessoas vêm lá, mas Anderson, cabe energia, por que tu não coloca um gerador? Poxa, mas daí é o seguinte, cada gerador tem um custo, para cada instalação do gerador eu tenho um técnico para ir lá mexer nele, então imagina eu ter 28 postos, eu ter que 28 gerador, 28 técnico, esse é o tempo
que a empresa que cuida disso de abastecimento de energia, que é a Copel, leva para que o seu funcionário, que é um conhecimento amplo do negócio, vai lá fazer o restabelecimento da energia. Então eu não consigo ir lá a todo momento, porque o objeto do SAI não é fornecimento de energia, é abastecimento de água, mas para o fornecimento de água eu preciso de energia. Logicamente, numa captação que nós estamos fazendo lá de 150 litros por segundo, vai estar o gerador lá, porque daí lá é uma coisa muito vultuosa, né? Justifica o investimento. Isso, justifica o investimento. Então eu estou tentando responder todos os questionamentos, todas as colocações que as pessoas, os usuários colocam. Eu entendo? Às vezes entendo. Algumas coisas justifica do que é falado? Não justifica. Mas eu também consigo ter capacidade de entendimento das pessoas que às vezes passaram por um dia difícil, por algumas séries de dificuldades também. Por isso, chega em casa e quer tomar um banho. É o mínimo que a pessoa espera. Mas é por isso que eu digo, e por isso que de repente da fala lá atrás, a responsabilidade é muito grande. Porque se nós falharmos, aí nós colocamos em risco esse, vamos dizer, benefício, né, que a pessoa vai ter lá, que ele só pede que tenha um pouquinho de água para ele tomar, ou tomar um banho e assim por diante, que é a coisa mais justificável possível, né? Por isso que nós estamos trabalhando com muito afinco e a gente está aqui fazendo essas colocações para que a comunidade então entenda, né, que nós estamos no caminho certo. Pode ter certeza absoluta que se colocar 100 especialistas, vai ter 10 que vão divergir? Vai ter. Sempre vai haver divergências. Mas são estudos que foram realizados lá atrás, nem são de agora, na época do Dieter, né, como diretor executivo. Depois o Vitor já pegou alguma parte também, né, nessa instalação dessa pequena ETA, porque se não fosse isso também a gente teria uma dificuldade muito maior. E o SAI então acelerou, e por isso que foi determinante, porque daí como é que você vai fazer o investimento se tu não tem o recurso? Então você tem que ir atrás do recurso. Então agora, se você somar 3 milhões e meio de reservatório, 18 milhões da nova ETA, mais 11 milhões da adução, você vai ver que dá mais de 30 milhões. O SAI não tinha esse dinheiro em caixa. Foi captar, fez uma economia durante o tempo e agora chegou a hora de consolidar e executar estes investimentos para que a gente tenha, num futuro bem próximo, uma qualidade um pouco maior nesse abastecimento e sempre cuidando da qualidade da água que cada usuário recebe na sua residência, no seu comércio ou a indústria realmente. Anderson, a gente, resumindo, diante de tudo aí que você explanou, a gente pode imaginar um futuro melhor no sentido de água, qualidade, claro que as novas tecnologias sempre ajudam, enfim, é todo um trabalho. Marechal, de certa forma, então, ele tem uma segurança aí para muitos anos. Agora, o que vai ser num futuro maior é difícil de dizer, depende muito do clima, mas também eu acredito que a cada demanda, novos gestores, sei lá, daqui tantos anos, sempre vai ser trabalhado no sentido de melhorar, ampliar. O que você me diz sobre esse cenário, um futuro próximo e um futuro mais distante? Então, até agora a gente conversando sobre isso me deu uma ideia de repente a gente fazer uma conversa dessa lá na Cimacar, né, com os empresários da cidade e a gente poder... eu lembro que o Harto, no final do ano passado, fez essa pergunta para mim. Se tu fosse um empresário, o que você faria? Rondon é um lugar para poder você investir, porque qualquer indústria precisa de água, né? Água. Então, respondendo a sua pergunta, Ana, realmente sim. Nós estamos fazendo o possível e faremos o impossível para tudo aquilo que a gente tem conversado aqui acontecer. Agora eu tenho uma segurança muito maior, porque como você fala de processo licitatório, a ETA foi para a empresa vencedora assinar o documento. Então assinou, quer dizer que ela está apta a poder desenvolver tudo aquilo que estava lá no edital, né? Estamos agora, ontem para hoje, na consolidação, que essa outra empresa da adução também ganhe, né? Assine contrato. E aí a gente tem toda a nossa equipe técnica para acompanhar isso e a gente consolide tudo isso que nós acabamos de falar. Fazendo esse dever de casa, realmente nós temos aí capacidade de sempre fazer algumas melhorias e nós faremos, né? Mas aí nós temos que ver como é que essa coisa vai funcionar. Eu vou faturar um pouco mais, eu faturando um pouco mais eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio nas contas. Tem que pagar essa conta, então eu tenho que ter um pouquinho mais de reserva também para poder fazer novos investimentos, que ainda vai ter mais 2 interligações de rede para fazer.
que é lá do Boa Vista até a sede administrativa, e da sede administrativa até o reservatório lá do Parque de Exposições de 4 milhões de litros. Aí eu tenho quase toda a rede na minha mão, com telemetria, controlando, lá naquela região 4 está faltando um pouco mais de água, agora aqui está faltando, então eu consigo controlar, consigo fazer, vamos dizer assim, ali numa ginástica, numa manobra, essa colocação que hoje eu não tenho. Então, assim, posso afirmar que, sim, Marechal Cândido Rondon hoje tem uma autarquia muito bem consolidada nos seus afazeres, com um corpo técnico muito bom, administrativo e operacional e técnico, e realmente esses investimentos que nós estamos fazendo vai nos dar uma tranquilidade muito grande. Deu um período de seca lá, o teste que foi feito nesse arroio, né? Que ele tem lá em média 1.000 litros por segundo, que passa pelo leito, e a outorga consolidada, que é uma outorga consolidada, não, outorga deferida, vamos dizer, ela ainda não está em fase final, ela é uma outorga prévia, e o abastecimento público é prioridade, então é de 150. Então você vê que é 15% do volume. Deu uma seca muito grande, daí não vai passar 150 lá, não vou conseguir captar. Então pode vir a acontecer isso? Pode vir a acontecer. Eu não consigo afirmar isso. Mas, de uma situação normal, tudo isso que é necessário está sendo feito. Anderson, você falou dos processos licitatórios que estão encaminhados, inclusive com assinaturas aqui por esses dias. Falou dos investimentos, deu uma deixa aí de como vai funcionar as obras. Em relação a prazo, o que a gente pode esperar? Quanto tempo tudo isso vai ficar pronto para que Marechal atinja esse novo patamar que acabamos de falar? Então, essa nova estação de tratamento completa, que vai produzir pode ser até 150 litros por segundo, ela foi o edital final do ano passado, já foi para a empresa assinar o contrato, né? E isso acontecendo... Dentro deste edital lá, a previsão é que em 6 meses ela entregue a obra. Mas é uma obra complexa, tem projeto junto. E a gente sabe que em obra pública, às vezes, acontece que as empresas não conseguem, dentro daquele prazo. Nós, no nosso corpo técnico, entendemos que era o prazo que a gente necessita pela urgência que nós temos, né? Mas pode acontecer que a empresa venha com algum pedido de aditivo que a lei permite que é concedido. Então, vamos dizer, não conseguiu em 6, vai pedir mais 2 meses de aditivo, vai para 8 meses. Vai começar agora em janeiro, de repente não vai começar, vai se organizar, mas isso, aquilo, começa em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro dá lá 8 meses, já estou jogando 2 meses a mais, que é o meu objetivo. Que por ali, setembro, outubro, no máximo a gente consiga estar com isso tudo pronto. Depende só do Anderson? Não depende. Agora a gente fez tudo o que precisava. Agora é ter fé que essa empresa consiga, né? Ser exitosa também nesse prazo, entregar o que a gente colocou no edital, o que ela vai colocar no projeto. E para a adução, que é a licitação que ocorreu ontem, a empresa vai para esse processo de homologação, assinatura do contrato, mais ou menos nesse mesmo período eu considero que deva acontecer alguma coisa, e nesse edital a gente pediu 4 meses. Então uma coisa depende da outra. Os reservatórios já estão sendo, no processo final já de construção, mas depois, para que tudo isso funcione, uma coisa vai depender da outra. Então, do que o Anderson entende, seria ali setembro, outubro, para que a gente tenha com tudo isso consolidado, para que, logicamente, isso seja testado, a nossa equipe avalize tudo isso, a obra é entregue, inaugurada, né? Então, para que a gente tenha, assim, esse conforto, vamos dizer assim, entendendo que para o próximo verão a gente tenha isso consolidado. Tudo isso nos leva a crer que 2025 será um ano histórico para o SAI e para quando o assunto é água em Marechal Rondon. Com toda certeza, o prefeito Bax e o vice Sauer, se tudo correr bem, estarão inaugurando essa obra, né? Nesse período, e nós lá com a nossa equipe estaremos felizes, porque realmente foi um trabalho, que nem eu falei já em algumas vezes, no ano de 2024 foi bastante coisa ao mesmo tempo, para nós foi bem árduo. Então por isso que Ana, você falou dos efetivos, alguém comentou, porque todo mundo que
passa pelo processo tem um pouco mais de domínio, um pouco mais de entendimento das coisas, né? E conseguiram também aquele negócio, ó, passamos pela dificuldade, opa, chegou a hora que a gente vai abrir aquele sorrisão, tudo acontecendo, todo mundo que se sente pertencido, né? Que tem esse sentimento de pertencimento, quer passar por esse processo. Vai chegar a hora que realmente a gente vai estar alegre inaugurando todas essas obras, né? E que vai ficar marcado aí como uma autarquia que realmente é relevante no município. E, logicamente, o prefeito, o vice, toda a equipe de vereadores, toda a equipe que compõe isso, mais os usuários do SAI, vão todo mundo sair feliz que a gente conseguiu executar todo esse nosso planejamento. Anderson, tem mais alguma ação, algum projeto, algo assim que seja de suma importância para 2025, outro assunto que de repente é importante que eu acabei não abordando aqui? Gostaria que você ficasse à vontade aí para finalizar. Sim, ainda tem uma coisa que era um sonho meu, né? Que eu coloquei como meta quando eu assumi o SAI. Então agora, no ano de 2025, vai ser colocado em prática de maneira oficial o ProÁgua, que é um sistema que a gente fez com os alunos ano passado foi da 3ª série, né? Deve agora ser a 3ª série desse ano da escola pública. Eu pedi com a nossa equipe que pudesse avançarmos com as escolas particulares também no nosso município, onde eles vêm conhecer o nosso sistema e também nós vamos lá na sala de aula falar desse desenvolvimento sustentável, como que ele funciona, tudo aquilo que traz de interesse, né, para que essas crianças então tenham um aculturamento e tenham uma consciência do uso consciente da água. Então, um projeto muito bacana que a gente está fazendo com algumas parcerias, estamos assinando contrato com alguns patrocinadores, nós vamos premiar os melhores alunos, vai ter um ano que vai ser concurso de redação, vai ter um ano que é desenho, vai ter um ano que eu coloquei lá também, porque vocês não fazem um jingle, né? Porque agora essas crianças são muito nessa área social, gravar um vídeo e tal. Então, vai ser uma série de coisas que a cada semestre a nossa equipe vai estar trabalhando para que realmente a gente consiga também estar junto à comunidade, né, o SAI, e também que essas crianças entendam o uso consciente da água. Tem sido case já, né, em alguns programas de saneamento do Brasil, alguns municípios já querem saber como é que funciona, tem alguns outros locais que querem fazer essas visitas, vai ser muito mais legal lá com a nova estação de tratamento, maior, mais completa. A gente já está pensando em um espaço que isso possa acontecer. Provavelmente nós vamos fazer uma reforma administrativa do prédio do SAI aqui no centro também, né? Já pensando em algumas coisas mais modernas. Queremos aprimorar o sistema de atendimento com terminais. Queremos colocar bebedouros na cidade, que é um mais moderno, inclusive para pet, com água gelada. Estamos investindo num projeto de fotovoltaica. O projeto a gente já está finalizando, mas a gente quer consolidar esse investimento também, que a conta de luz é a conta mais cara hoje do SAI. Isso me dá também uma série de fatores para que eu consiga então fazer outros investimentos que vai dar para mim um aprimoramento também. Então, assim, estaremos começando a chamar as pessoas do concurso público agora, a partir do final do mês de janeiro, para já iniciar algumas em fevereiro. Então, o SAI não para. A gente está muito feliz mesmo por ser reconduzido. Então, queria agradecer o prefeito Márcio, o vice Ila, né, que nos colocaram na gestão pública, e ao prefeito Bax e agora o Sauri, que nos reconduziram a ter essa oportunidade de estar à frente dessa autarquia, que muito me alegrou. E realmente agora, como eu falei para os meus colaboradores, 25 anos isso vai ser mais tranquilo. É uma promessa aí, porque 24 a gente trabalhou bastante, às vezes lá é um pouco mais... cobra mais, né? No sentido que realmente é aquele pai que gosta muito do filho, mas que quer que ele deixe valor lá na frente porque é necessário. Então agora a gente consegue aí acompanhar mais a execução, ser mais tranquilo para poder a gente alcançar os nossos objetivos. Anderson, só agradecer tua presença aqui, é sempre muito bom conversar contigo, um assunto tão importante como né, a questão da água em Marechal. Você que está lá sabe muito bem, né,
que o pessoal às vezes critica, às vezes fala isso, aquilo, e é muito bom ter essa oportunidade para esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas, às vezes críticas que são vazias, e também no sentido de informar a comunidade de todos os investimentos que estão sendo feitos e das melhorias que estão previstas aí pela frente. Então, agradecer você, parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, tenho certeza que essa continuidade vai ser muito positiva para Marechal, e dizer que o presente está sempre de portas abertas aqui quando tiver novidades, tiver alguma informação importante que seja relevante para a comunidade, é só chegar aqui que a gente está de portas abertas. Obrigado, Ana, obrigado ao presente, Selmar, um grande abraço. Quero fazer igual o jogador de futebol aqui, né? Agradecer, essa semana foi a semana de aniversários, dia 7 de janeiro meu filho Pedro Henrique fez 18 anos, e bem no dia da minha nomeação, dia 13, o João Guilherme fez 15. Então, agradecer meus filhos, minha esposa, que passou por todo esse processo, sofremos juntos e agora estamos agradecidos de poder ter essa oportunidade novamente. Muito bem. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.